Olá, muito bom dia. Estou aqui novamente para trazer uma mensagem para você nesse dia. Eu espero que o seu coração esteja alegre, que você esteja aí hoje sendo uma pessoa vencedora, que essas mensagens tenham te fortalecido e que nessa manhã eu quero trazer uma palavra de Deus, uma palavra que vem do Senhor, né? Ou seja, tudo aquilo que o Senhor Deus deixou escrito na Bíblia, ou seja, na sua Santa Escritura, é o próprio Deus falando conosco, né? Então nós temos a missão, nós temos o dever de propagar, ou seja, ide, levai, pregai, ensinai o Evangelho, ou seja, a boa notícia, uma boa nova, ou seja, hoje uma boa notícia está chegando para você, que é a palavra de Deus. Não importa a situação que você se encontra neste momento, não importa o que você está vivendo, se o Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, for o seu socorro, não importa o problema e a situação que você está vivendo, eu garanto, ou seja, a palavra de Deus garante, eu como crendo na palavra de Deus, posso garantir que o socorro do Senhor virá para ti na medida que você coloca sua fé em ação, na medida que você dá crédito, que você passa a confiar no Senhor. Vamos meditar hoje em Salmo 121, que é onde declara o seguinte: o salmista diz assim, ó: eleva os meus olhos, ou seja, levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Não importa o tamanho do seu problema, o tamanho da sua situação, né? Olha o que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes, ou seja, ele olhou para uma posição mais alta que ele poderia enxergar. Imagine hoje na sua vida algo alto que você consiga ver. Pode ser um prédio, pode ser uma montanha, como está o exemplo aqui na Bíblia. Eleva os meus olhos para os montes. Só que Davi não olhou o topo do monte, ele olhou acima do monte. Preste atenção nesse versículo. Ó. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele declara assim, ó, o meu socorro, ou seja, a minha ajuda, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Note que quando você olha para uma situação, para um problema, ou seja, olha para o monte e vê o tamanho desse problema, ou seja, no caso aqui é o monte, mas espiritualmente pode ser o problema, a situação que você vive hoje. Se você olhar e parar o seu pensamento no topo desse monte, desse problema, né, você não vai encontrar uma solução. Por quê? O monte é maior que você, né? Ou seja, o problema é maior que você, é maior que eu. Mas analise que o salmista espiritualmente, pega essa palavra espiritual, ou seja, a revelação da palavra. Não fica pegada à natural, natureza, que não vai mudar nada na sua vida. Note que ele olhou para o monte, mas só que ele não parou no monte, ele foi além do monte. Ele disse, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, este problema, essa situação que está nesse nível, eu não paro os meus olhos, o meu pensamento neste problema, neste monte, mas eu vou além do monte. Acima deste monte, desse problema, está o Senhor Deus, ou seja, aquele que criou os céus e a terra. Então, o que é maior do que o seu problema, o que é maior do que o monte que você está vivendo hoje, né? O monte aqui você pode substituí-lo pelos seus problemas, pela sua situação, né? Pode ser uma doença, um problema judicial, né? Uma injustiça,
Pode ser algo assim que tenha te causado dor, tristeza, desânimo, né? São situações que nos ocorrem todo dia. Então, o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Note que quando você olha somente para o monte, para o problema, para a situação, se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, se você não tem o Senhor como seu pastor, ou o Senhor como seu ajudador, o seu olhar para no monte. Aí você olha e fala, realmente esse monte é grande, não tem jeito, é impossível vencê-lo, né, essa situação. Mas olhe acima do monte, acima do problema. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que fez o céu, que fez a terra, que criou o homem, que criou você, que criou todas as coisas, é maior. Ou seja, o Criador é maior que a criatura, né? Se você trazer para o natural, um engenheiro, né, uma pessoa que inventa, ou inventor de algo, vou usar o engenheiro porque o engenheiro ele trabalha com a construção, ele constrói, ele cria algo, então ele sabe todas as particularidades daquele projeto, ou seja, de algo que ele inventou, né? Então ele é o criador daquilo. Agora Deus ele criou o céu e a terra, ou seja, ele nos criou também a imagem e semelhança dele. Então ele nos conhece, né? Muito mais, ou seja, o Criador é maior que a criatura, né? Nós somos feitos criatura de Deus, né? Depois, quando aceitamos Jesus, nos tornamos, ele nos dá a condição de sermos filhos de Deus, né? Eu quero dividir essa palavra com você, então. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas como que eu vou saber se o meu socorro, como que eu vou olhar para cima dos montes, olhar para o monte e fazer como Davi, ultrapassar o monte, ou seja, declarar que o socorro vem do Senhor na minha vida? Vamos lá para Salmo 119, versículo 115, diz assim, ó, onde ele fala assim sobre a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés, ou seja, luz para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, olha a iluminação que este homem tinha, né? Olha a visão espiritual que ele tinha. Ele declara aqui, ó, lâmpada para os meus pés, ou seja, aonde eu pisar, aonde eu for pisar, eu tenho a iluminação de Deus. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, você andar à luz da palavra. O que a palavra de Deus declara para você? Eu vou mostrar no final dessa mensagem o que a palavra de Deus declara para mim e para você sobre todas as coisas. Então, lâmpada para os meus pés, ou seja, a iluminação, né? Aquilo que me conduz, né? É a tua palavra. Então você tem que andar à luz da palavra, para que você, quando chegar num problema, numa situação, você tenha a condição espiritual, como Davi, de olhar para o monte e ir além do monte e declarar: este é o monte, este é o problema, esta é a situação. Mas acima do monte, acima do problema, está o Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando eu coloco essa fé, eu tenho essa convicção, a luz da palavra que me ilumina, que me guia, ela será a luz para os meus caminhos. Ou seja, todo lugar que eu for, tudo aquilo que eu for fazer, cada projeto, eu tenho que andar à luz da palavra, em nome de Jesus. Vamos lá para 1 João 4,4, que declara o seguinte, ó. Aqui eu quero fechar esta mensagem com essa palavra que diz assim, ó. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: filhinhos,
sois de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Você ser de Deus, ou seja, você ter um contato com Deus, você ser íntimo do Senhor. Ou seja, como que o meu socorro vai vir do Senhor, sabendo que eu não o conheço, eu não o declaro como meu Senhor, eu não aceitei Ele ainda como meu Senhor, eu não conheço a palavra dele, ou seja, as promessas dele, as declarações que ele me deu através da Bíblia Sagrada, ou seja, através da palavra dele. Então declara que ele diz assim, ó, filhinhos, sois de Deus, né? E já os tendes vencido. Por quê? Eu quero que você fique com essa parte aqui, ó. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está com você nesse dia? Né? Para você declarar o meu socorro vem do Senhor, note que Davi tinha esta autoridade, essa autonomia para declarar, né? Ele leva os meus olhos para os montes, ou seja, aqui é o topo máximo do problema que eu consigo enxergar, não vejo solução, mas eu olhando além dos montes, eu vejo que acima dos montes, ou seja, acima do problema, da situação, da doença, da dificuldade, está o Senhor Deus que criou os céus e a terra. E aqui ele declara aqui, né? Aqui em João, 1 João 4,4 diz assim, ó, porque maior é o que está em vós, ou seja, maior é o que está em mim, é o que está comigo, do que o que está no mundo. Porque no mundo tem muitas coisas, né? Que te levam para uma derrota, que te trazem tristeza, problemas, né? Tem inúmeras situações, eu não vou citar nenhumas aqui, mas no mundo está cheio, né, de coisas que para te destruir. Mas quando eu tenho Deus comigo, ou seja, o Senhor, né, a palavra, que é o próprio Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, nós temos a palavra, nós temos o Senhor, né? Que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então quero que você nessa manhã declare isso. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Então não importa se é uma guerra, se é um terremoto, se é uma doença, se é um vírus destruidor, se são os temores, os rumores, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre temores, rumores de guerra. Isso aí tudo é coisa que está no mundo, né? Mas nós temos que ter essa convicção. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando você estiver o maior, que é Deus, com você, você vai olhar para o monte, para a situação e fazer como Davi. Ele leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então essa deve ser a sua declaração de fé nesta manhã, em nome de Jesus. Não desanime, nada terminou ainda. Você pode, você consegue, você quer. Você pode ir muito além do que você pensa e do que você imagina. Mas para você ir além, vencer, conquistar, você precisa se fortalecer na força do Senhor e na força do teu poder, que é a palavra dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com essa mensagem de fé. Seja uma pessoa forte, determinada, busque a Deus e declare, maior é o que está comigo, ou seja, Deus é maior e o meu socorro virá dele. Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Fique com esse louvor em nome de Jesus. Sempre
meus olhos bem alto e para os montes levantarei meus olhos bem alto e para os montes a buscar resposta do alto, de onde